Bom, eu comecei essa conversa quando me convidaram para falar sobre vulnerabilidades, falando com a minha musa inspiradora, Nina Simone. Nina Simone tem uma frase que vem norteando minha vida desde 2017, que diz que liberdade é viver sem medo. E aí é que eu vou fazer um pedido, que ao longo dessa conversa eu vou mostrar como essa coisa que a gente duvida tanto como mulher, como menina, né, que é possível viver sem medo, né, num lugar que a gente traz tantos dados que gritam o quanto a gente é vulnerável, que na minha história eu tive uma professora do Recife e um garçom no Uruguai que me mostraram que a gente consegue se conectar e começar a mostrar que em rede a gente consegue sim ir transformando esse medo de existir. Essa sou eu com 6 anos de idade. Eu dizia que eu ia ser diplomata, que eu não ia casar, que eu ia viajar o mundo sozinha, que eu ia ser livre. Todo mundo ria. Mas aqui eu tenho que dizer que eu me sentia segura para sonhar e para viver e construir esse mundo tão livre, porque, felizmente, eu não fiz parte de uma triste estatística brasileira. Gente, a cada 1 hora, 4 meninas são estupradas. A maioria delas são meninas negras. E o estupro acontece dentro de casa, por pessoas que deveriam protegê-las, cuidá-las. Então, quando a gente vai começar a pensar que, por isso mesmo, traduzindo em dados, a gente tem a América Latina como um dos lugares mais perigosos para se nascer menina, fica até difícil, Mrs. Simone, de pensar que é possível viver sem medo. Aí a gente vai crescendo, né? O corpo vai criando forma, a gente vai criando mais autonomia, circulando pelas cidades, indo sozinha para a escola. Mas aí está aqui a estatística mostrando que nós, estudantes, também passamos por outras violências e quando a gente vai começando a ter mais liberdade, né? E aí é quando aparece a figura da minha professora do Recife. Eu estava saindo do vestuário com a minha roupa, o meu maiôzinho, ia fazer natação com minhas amigas e um grupo de meninos se juntou para encurralar a gente e passar a mão no nosso corpo. Isso dentro da escola. Essa professora não só acolheu a gente, como chegou, usou aquela oportunidade para conversar com os meninos e dizer: vocês acham justo? Acham que isso pode usar a força de vocês contra meninas? Isso está certo? E ali eu trago o que eu aprendi, um termo na área de impacto que permeia muito a forma como eu organizo o meu pensamento, que se chama locus privilegiado. Locus privilegiados, gente, é quando a gente tem espaços de aprendizagem contínua a partir de vivências. E a escola é um bom espaço para isso, concordam? Onde a gente tem ali meninos e meninas aprendendo, professores e professores que podem se ensinar sobre o respeito, sobre dignidade, sobre consentimento. Mais na frente a gente vai crescendo e, como vocês vão ver, uma verdadeira jornada que a gente vai vivendo de vulnerabilidade, nessa busca por crescer, por existir, por ser livre. No trabalho, gente, a gente também passa por situações de assédio, silenciamento, agressão. Então, essa sou eu era repórter, fui repórter de futebol, polícia, política. Fui assediada várias vezes e uma coisa me marcava: eu nunca tinha coragem de pedir ajuda, porque eu achava que não ia ser acolhida, que eu não ia ser ouvida. Então, a gente vai ali introjetando. Isso deixou marcas no meu corpo. Eu passei a ter compulsão alimentar. E mais tarde, fazendo terapia, eu entendi que todas as vezes que eu ia para a compulsão era porque eu queria ficar grande para me sentir menos vulnerável quando eu estava passando por alguma situação de hostilidade no trabalho, na minha vida profissional. E foi aí, inclusive, que eu cruzo com a Joana Maranhão. Na época ainda não existia a Lei Joana Maranhão e a Joana denunciou o técnico de natação, ela, nadadora olímpica, inclusive por abuso. Então, a gente começa a ver que é muito mais próximo do que a gente imagina essas histórias desse lugar que nos atravessa e que vai minando a nossa crença que é possível ser livre e viver sem medo. Mas, na frente, fui realizar, né, o que eu mais amo, que é viajar, e estava viajando sozinha. E aí aparece a figura do garçom uruguaio, que ali era um momento que eu ia mudar a minha vida para sempre. Eu estava num bar, sozinha, esperando uma amiga, veio um homem me assediar. Eu ia embora, porque lembra, a gente não tem a coragem de pedir ajuda. A gente foge, a gente se cala. Mas aí esse garçom fez o papel da minha professora do Recife. Ele chegou para mim e fez: você não sai, você fica. Chegou para o rapaz e fez: você tem que respeitar. Senão quem sai é você. Não está certo, ela está aqui, tem todo o direito de ficar sozinha em liberdade. E aí, gente, aquilo ali fez um twist na minha cabeça. Eu voltei para casa e comecei a entender que o trabalho e o local de diversão também pode ser o quê? Um locus privilegiado de aprendizagem.
da gente saber aprender o que é consentimento, o que é respeitar o próximo. Né? Que a gente ali convivendo no ambiente de trabalho, a gente aprende sobre ética, sobre novas formas de agir e do não consentir o que é intolerável. Aí eu pensei, bom, aí eu também preciso ser inteligente e hackear o sistema, porque eu preciso fazer essa minha ideia ganhar atração. E eu comecei a ver que, sim, muitas mulheres têm medo de viajar sozinha, exatamente por causa de toda essa vulnerabilidade. Bom, será que a gente tem escala? Será que é um problema só de brasileira, de latina? Não, gente, eu fui ver que aí, ó, na Tailândia, na Inglaterra, na Índia, a mulher também passava pelo mesmo problema. Opa, tenho escala. Mas se eu tenho escala, eu preciso de capilaridade e de uma outra forma escalável de endereçar esse problema. E quando eu fui começar a pensar, bom, eu tenho aqui um problema, ele é grande, eu também preciso criar uma relação ganha-ganha-ganha para hackear o sistema e fazer todo mundo entender como vai ser importante a gente ter vários locos privilegiados onde respeitam a aprendizagem contínua. O que é que eu me deparei? Que a brasileira é o segundo maior grupo de mulher que viaja no mundo, só perde para a japonesa. Eu fiz, opa, olha aqui o potencial, porque também é estatístico que a mulher escolhe, tem a segurança como fator decisório para escolher onde vai consumir, como vai consumir. Eu comecei a juntar os pontinhos e comecei a ver também que, numa visão de futuro, 1 em cada 8 mulheres no mundo pretende viajar sozinha. E quando a gente fala, inclusive, da mulher americana, elas dizem que escolhem o lugar que vai viajar quando elas sabem que tem estrutura para pedir ajuda. Então, isso conversa com nossa vulnerabilidade, a gente conversa também com o potencial de todo mundo sair ganhando. E por que não tornar esses espaços local de aprendizagem, pensar em protocolos, que protocolos é entender como é que eu identifico e como eu ajo de forma correta, sem negligenciar a vítima e também sendo seguro para todas as pessoas. E também aí, por que não dar um selinho, né, de gratidão para quem se comprometeu? E aí tem aquela visão, imagina, eu com 6 anos de idade, voltando, pensando, vou viajar sozinha, vou sair escolhendo que lugar para onde eu vou, porque lá eu sei onde eu posso pedir ajuda, lá eu estou menos vulnerável. Bom, virei empreendedora social, fundadora da Livre de Assédio, lá atrás, e se vocês pensam que sendo dona do meu negócio eu não tinha vulnerabilidade? Gente, a mulher empreendedora também sofre assédio. Eu mesmo fui atacada por uma milícia digital, que tentou me silenciar, tentou fazer com que eu tivesse medo de seguir com o meu sonho. O que é que eu fiz? Corri ali para o Instituto Maria da Penha, fui me juntar, porque quando as nossas vulnerabilidades, quando a gente se junta, a gente é mais forte. E não desistir. Mas aí também fica uma reflexão, não seria o meio digital um locus também privilegiado de aprendizagem para trabalhar com respeito? Para vivenciar novas regras, um novo ethos, um novo lugar de cuidado, de acolhimento? Bom, qual é o plot twist dessa história? Eu fui chamada de doida, eu fui atacada no meio digital, eu pensei em desistir, teve uma pandemia no meio de tudo isso. E aí, quando chega em 2023, existe uma lei. Um rapaz lá na Espanha cometeu uma coisa muito feia e aqui no Brasil um bocado de gente, a maioria mulheres, se juntou e fez, vai ter lei. E aquela história que eu sonhei lá atrás, de que as pessoas precisavam ser treinadas em protocolos para saber como identificar e agir e acolher, virou realidade. Isso aqui é uma foto, aqui no Ministério Público de São Paulo, de um pacto que une empresas, une sociedade civil para fomentar essa lei. Um evento também no Rio de Janeiro, do lançamento do protocolo Não é Não, respeito à decisão. E aí também o Carnaval, o São João e todos esses espaços de festa do Brasil hoje têm como por obrigatoriedade ter pessoas preparadas para acolher aquela mulher, dar dignidade e prevenir o assédio. Bom, o que eu quero dizer com isso? Que sonhar é possível. Hoje, nós somos mais de 1,5 milhão de pessoas impactadas no Brasil pela Livre de Assédio. Mais de 120 mulheres só em São Paulo preparadas para acolher e identificar situações de assédio. Mais de 30 mil pessoas treinadas. Mas que esse locus, né, de transformação não precisa ser só o bar, o espaço de convivência público. A gente também pode ser espaço privilegiado de transformação na nossa família, na nossa igreja, no nosso transporte público, na conversa com o outro. E, principalmente, locus de transformação privilegiado dentro de nós mesmos. Então, quero agradecer muito vocês terem acolhido a minha fala até aqui e a todas aquelas pessoas que no meu caminho, quando eu era empreendedora, acolheram aquela ideia que era chamada de louca e de todas essas parlamentares, legisladores, membros do judiciário, pessoas da iniciativa privada e da sociedade civil que acolheram a ideia de que sim, a gente pode conviver com respeito. Muito obrigada.